Hoje a gente vai falar sobre Ezequiel 2, né? Ezequiel era um sacerdote em Jerusalém e ele foi levado cativo para a Babilônia juntamente com milhares de judeus. E ali ele ficou sem poder exercer o seu sacerdócio, né? E após 5 anos, o Senhor deu uma visão a ele. Olha, por isso que vale a pena a gente andar na presença, né? Amém. Depois de 5 anos ainda que ele estava lá, o Senhor deu uma visão a ele. E disse... Põe-te de pé. Vamos ler, eu vou ler o texto, aí depois a gente ora, né? Amém. Essa voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava. E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgirão contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são duros, são de duros semblantes e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e eles lhes dirá. Eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel 2. Tu, ó filho do homem, não os temas. Não temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Querido Deus, amado Pai, abençoa-me, Senhor, encha-me, Senhor, da tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, a minha vida. Se lhe aprouver, Senhor, usa-me, Senhor. Derrama, Senhor, resposta neste lugar. Derrama, Senhor, ensinamento, esclarecimento, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui para aprender de Ti. Davi disse: uma coisa pedi e buscarei, que é habitar na Tua casa todos os dias. Amém. Contemplar a Tua formosura e aprender no templo do Senhor, Pai. Estamos no Teu templo, Senhor. Estamos descendo a casa do oleiro, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para nós, Pai. Porque o Senhor disse: desce a casa do oleiro e ali falarei contigo. Estamos descendo, Pai. Estamos na casa do oleiro. O Senhor é o nosso oleiro, Pai. Nós somos os barros, Senhor. Venha nos refazer. Venha, Senhor, limpar, Pai, o que for necessário que esteja dentro de nós, que esteja nos separando de Ti, Papai. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe neste lugar, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Essa passagem, ela começa falando, né? Que quando Ezequiel disse, e o Senhor falou comigo, né? Nós fazemos tantos planos na nossa vida, né? De, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar desse jeito, né? A gente planeja as coisas, isso é natural do homem, né? Mas o tocante às coisas de Deus, né? Será que a gente tem um plano traçado? Né? Como é que eu vou fazer para ouvir a voz do Senhor? Como é que eu vou fazer para me aprofundar nas coisas do Senhor? Né? E aí a gente começa a traçar, né? Planejar, né? Eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou guardar nas madrugadas, né? O Senhor, Ezequiel disse, uma voz me disse, Ezequiel ouviu a voz do Senhor, né? Filho do homem, coloque-se em pé. Em pé nem sempre vai ser uma posição física, né? Porque às vezes a gente não vai estar bem, às vezes a gente não vai estar disposto, às vezes a gente vai estar abatido, mas o Senhor disse para Ezequiel, coloque-se de pé espiritualmente, né? Porque ainda que ele estivesse abatido pelo passado, ele estava longe da família, longe da casa dele, longe da terra dele, talvez ele não estivesse muito bem, mas Deus disse a ele, coloque-se de pé e eu falarei contigo, né? E o Senhor, à medida que a gente vai caminhando e nos colocando próximos dele, o Senhor, a gente vai ouvindo a voz do Senhor. E essa voz vai falando conosco, né? Coloque-se de pé, principalmente nos dias difíceis em que a gente está um pouco abatido, né? E aquela voz, né? Que fala, inclusive, que está lá em Isaías 30, 21, né? Haverá uma voz atrás de ti. Haverá uma voz atrás de ti. Então existe uma voz que fala conosco, né? E Mateus 7 também diz, pede-te será dado.
Busque, você vai encontrar. Bate, a porta vai se abrir. Ou seja, a gente precisa começar a fazer esse tipo de planejamento. É o planejamento espiritual, né? É a parte que realmente nos importa aqui para nós, né? Ainda que tenhamos que fazer milhares de coisas durante o dia e na nossa vida, mas essa parte precisa tomar o nosso primeiro lugar na nossa vida, né? Porque em João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. Olha como isso é profundo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Não tem como seguir Jesus sem ouvir a voz do Senhor, né? Porque a voz dele é o nosso guia. A voz dele não deixa que a gente erre, que a gente tropece, né? E porque se a gente não ouvir aquela voz que existe, que está dentro de cada um de nós, se a gente não buscar ouvir essa voz, a gente vai acabar ouvindo a voz dos nossos sentimentos. E é onde a gente se perde. Porque segundo a palavra que diz que o nosso coração é corrupto, né? O nosso coração nos engana, ele é enganoso. Então, a gente ouve aí fora, né? Ah, segue o teu coração, né? Isso é diabólico isso, né? A palavra de Deus diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Será que a gente tem esse discernimento? Que se a gente não ouvir a voz do Senhor, a gente acaba ouvindo a voz dos nossos sentimentos? Tantas vozes que gritam da rua, das pessoas que não conhecem ao Senhor. O Senhor hoje está nos alertando, né? Essa voz que é do próprio Deus e que ela existe dentro de nós, precisa ser despertada. E como que a gente desperta essa voz? Na busca, na vontade, no desejo, né? Desejo de viver uma vida com Deus. E aí ele fala: se coloque de pé e eu falarei contigo. É aquela postura espiritual. Não é física. É aquela postura de quem confia. É aquela postura de quem deseja. É aquela postura de quem já decidiu: eu não quero mais ser desse jeito, né? Eu não quero mais caminhar desse jeito, do meu jeito não deu certo, não está dando certo, né? E óbvio que há um preparo para a gente ouvir essa voz. A gente não vai ouvir essa voz de qualquer jeito, né? Eu estava ouvindo uma amiga minha, até mandei o áudio, né, para a de hoje. E ela mal consegue falar de tão emocionada que ela tá, né? Envolvida com o Espírito Santo, com esse amor, com a palavra, com essa vida espiritual. Com essa vida espiritual. E é isso que o Senhor tem para nós. Uma vida sobrenatural que está acima da vida que nós vivemos aqui. É essa vida que vai nos elevar acima de dores, enfermidades, perturbações, vozes estranhas, né? E olha o que fez a decisão de mudar a postura de Ezequiel. Porque se Deus falou com ele: se coloque de pé, porque ele estava caído. E uma decisão fez ele ouvir a voz do Senhor. Quando mesmo abatidos, o Senhor diz: coloque-se de pé, porque eu tenho mais para você, porque eu tenho uma saída para esse problema. E nós obedecemos, muda tudo. Muda tudo. E sempre depende de nós essa decisão de nos colocar de pé, de pessoas que confiam, de pessoas que desejam. E Ezequiel podia falar assim: não. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto para isso agora, Senhor. Olha como eu estou. Longe da minha terra, da minha família, exilado, estou preso, né, nesse lugar onde eu não conheço ninguém. Mas o Senhor disse para ele: vai e fala as minhas palavras. Deus, Ele não está preocupado com os nossos mimimis, com os nossos vitimismos. Ah, porque eu sofri, porque eu sofro. Ah, porque eu vim de tal família, onde eu nasci. Olha, as coisas não vão bem para mim. Olha, tô isso, tô assim, tô assado. O Senhor nos pergunta nessa noite: qual vai ser a nossa decisão? Se a gente decidir por nos levantar e ouvir a voz dele, ele tem mais para nós. Como ele falou para Ezequiel, Deus não apequenou os problemas e as dificuldades de Ezequiel, né? Ele não invalidou, hoje fala, não invalidou os sentimentos, né?
Mas Deus disse para ele, vai e fala as minhas palavras. E é isso que eu quero de você. Não importa se você é um coitadinho ou se você se acha um coitadinho. Vai e fala as minhas palavras, eu vou mudar a sua vida. Aleluia. Ezequiel não sabia que a vida dele ia mudar tanto. Mas é como se Deus estivesse dizendo, vai e fala as minhas palavras. Porque quando você olha para o necessitado do seu lado, aquele que está pior que você, eu cuido de você. Eu cuido da sua família. Eu cuido daquilo que te aflige. O Senhor está nesse lugar. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Amém, Jesus. Todas as vezes que a gente abre mão de nós, que a gente deixa de olhar para as nossas lutas, para o nosso umbigo, para o nosso egoísmo, e a gente olha para aquele que não conhece a Cristo, o Senhor cuida de nós. A gente não pode duvidar dessa fidelidade, desse zelo, desse cuidado que o Senhor tem para cada um de nós. Para cada um de nós. E Ele não vai falhar. A palavra dele não vai voltar vazia para Ele. Existe um cuidado de Deus para a nossa vida. E aí a gente pode pensar, se isso, que bom que isso fosse verdade, mas é. Porque senão não estaria escrito na Bíblia, que é uma palavra cheia de poder. E é só esse poder que transforma a gente. É só esse poder que nos levanta da nossa posição de coitadismo, de vítima, de só eu que sofro, os meus problemas são maiores que os seus. Só essa palavra que nos levanta. Só essa palavra que nos desperta e diz assim, olha, você não é vítima. Sabe por que você não é vítima? Porque agora você me conhece. Você conhece a minha palavra. Você não é mais coitadinho. Agora você carrega o meu poder. Agora eu habito em você. E se você me ouvir, eu tenho muito mais para você. Foi isso que Deus falou para Ezequiel naquele dia, que ele chamou, que é a vocação de Ezequiel. E aí quando a gente realmente se dispõe, né? O Senhor, Ele vai endireitando os nossos caminhos, Ele vai curando as nossas feridas. E aquilo que era trauma de passado, de seja o que for, o Senhor, Ele vai arrancando isso de nós. Só Deus tem o poder de arrancar dores terríveis dentro de nós. Dores que nenhum remédio cura. Limitações que a gente acaba nos limitando porque a gente olha para as nossas dificuldades e aí o Senhor vem e fala, filha, larga as estacas da sua tenda porque eu tenho tanto para te dar. Aleluia. Existe uma decisão para isso. Levante-se e eu falarei contigo. Levante-se e eu falarei contigo. Há momentos em que o Senhor vai falar, desce lá na casa do oleiro e eu vou falar contigo. Né? Que é o contrário, sai do seu orgulho. Tira isso de dentro de você, isso não vai prestar para a sua vida espiritual. Isso não vai te acrescentar em nada. Joga isso fora. Seja humilde, seja alegre, conversa com as pessoas, interage. Sai do seu pedestal e desce. Então o Senhor fala diferentemente conosco em determinados momentos da nossa vida. E a cada um Ele fala particularmente. Porque a voz do Senhor, ela vem de encontro às nossas necessidades. Aí, como eu estava falando, Ezequiel pode falar, mas eu não estou pronto, Senhor. Né? Mas quando a gente vai estar pronto? Essa é a pergunta, essa é a reflexão. Quando que a gente vai estar pronto? Será que um dia a gente vai estar pronto? Para ir sair e falar do Senhor? Jamais haverá esse momento. Isso é uma ilusão. Da gente esperar que tudo esteja de acordo, sem problema nenhum. Ai, nós estamos, nossa, pulando de alegria e transbordando de paz e está tudo tão em ordem. Agora eu vou. Isso jamais vai acontecer. Mas a palavra diz, aqueles que andam, ainda que chorando, mas plantando a preciosa semente, voltará a colher dos frutos. Amém, Jesus. É chorando, é sangrando, às vezes é não crendo, mas obedecendo, que o Senhor tem recompensa para nós. Aleluia. Existe uma recompensa. Está lá em Deuteronômio, do 28 para frente. Amém. Existe uma recompensa para quem é obediente. Ah, eu estou fazendo, mas eu não acredito. Mas faça. Faça por obediência. A obediência traz recompensa, traz a bênção do Senhor para a nossa vida. Porque a gente nunca vai ter um momento perfeito para a gente falar desse Deus. Hein? E vamos combinar uma coisa? Se você está cheio dessa palavra dentro de você,
você vai falar dela a tempo e a fora de tempo. Aleluia. Porque não é mais sobre você. É sobre o Deus que habita em você. É sobre o Deus que muda a nossa situação, que tira as nossas dores, que nos coloca de pé naquele dia mais difícil. Não é mais sobre nós, é sobre Ele. Olha, eu não tenho palavras, mas como Deus é maravilhoso, como Ele é grande. Como Ele é grande. E é impressionante como a grandeza de Deus alcança a nossa natureza humana miserável. Né? Como a gente consegue viver dessa forma espiritual, sobrenatural, num lugar tão triste, cheio de problemas como esse a gente vive. Mas só consegue viver assim quem está cheio da presença. Aleluia, Jesus. Quem não está com a casa vazia. Quem tem sempre uma palavra para dar para alguém que está do seu lado. A pior armadilha que é colocada diante de nós e é Satanás que traz. É quando ele faz a gente olhar ao nosso redor e ver que a gente está cercado de problemas. E aí você pensa assim, eu não tenho condições de falar de Deus. Olha a minha vida. Essa é a maior armadilha de Satanás para as nossas vidas. Porque se ele conseguir esse intento na nossa vida, ele mina a nossa vida espiritual. E aquilo que era para acontecer não vai mais acontecer. E aquilo que era para a gente avançar, a gente não vai mais avançar. Porque Satanás conseguiu te prender com os olhos. Ele conseguiu limitar a sua mente. Então que hoje seja quebrada essa prisão na nossa mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque não é mais sobre nós, sobre a nosso estado miserável. É sobre a grandeza dele. E tudo isso que ele faz na nossa vida. Isso precisa ficar claro dentro de nós. Porque aqueles olhos que são como chamas de fogo, está esperando isso de nós. Ele está esperando que a gente tire os nossos olhos de nós e olhemos para o outro. E faça o que ele mandou Ezequiel fazer. Vai e fala a minha palavra. E olha que Deus mandou Ezequiel para um lugar terrível. Se você ler Ezequiel, você fica assustado. Cobras, escorpiões. Significava ali o tipo de pessoa que ele ia encontrar. Mas Deus disse, não temas. Não temas. Se alguém virar para você e falar, eu não acredito, não temas, continua falando. Porque a palavra que vai sair da tua boca vai ter tanto poder que vai fazer a obra naquela vida, ainda que ela não creia, ainda que ela esteja tão distante. O Senhor nos chama para isso. Não tem um lugar na Bíblia. Vamos falar sobre as pessoas da Bíblia. Vamos falar sobre Abraão. Deus chamou Abraão para ele enriquecer. Ele já era rico, né? Primeiro ponto. Para ele aprender de Deus e guardar tudo aquilo. Pegar lá as tábuas lá de cima do monte, guardar e enterrar. Deus falou, vai e seja uma bênção. Amém. Na vida das pessoas. Amém. Né? O que é que Deus fez com Moisés? Vai lá e liberta meu povo. Olha, começa a perceber que tudo é sobre o outro. Vai lá, Moisés, você vai libertar o meu povo de Israel. Né? E Davi? Tirou ele lá do pasto. E falou, agora você vai ser rei em Israel. Você vai governar o meu povo. É tudo sobre o próximo. É tudo sobre as pessoas. Né? E aí, se a gente for ler tantas pessoas... E Paulo, gente, Paulo, onde chegava, apanhava, mas ele tinha que falar do Senhor para todas as pessoas. E é sobre isso que a gente está falando hoje. Né? A tônica dessa mensagem é: quando a gente cuida do outro, Deus cuida de nós. Aleluia. Enquanto isso, essa chave espiritual dentro de nós não for virada, a gente jamais vai experimentar as coisas maravilhosas do Senhor. Porque o Senhor, Ele é a fonte. Você é o canal.
desaba nos outros. Não pode parar em nós. Essas águas que correm do trono, que nós somos o canal que passa por nós, precisa atingir outras vidas. E aí qual é o resultado disso? Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família, Ele cuida dos nossos filhos. Quem já leu sobre Mefibosete? Eu adoro essa história e dá risada, porque eu realmente adoro, que era neto de Saul, né? Quando Saul morreu, a babá correu com ele caiu do colo da babá, quebrou as pernas e foi morar num lugar chamado Lodebar, né? Que significava terra de esquecimento. Ele foi esquecido lá. Mas existe um Deus que nunca esqueceu. E quando Davi chega, fala assim: cadê? Cadê alguém que eu posso abençoar? E alguém disse, falou: não, tem o neto de Saul, Mefibosete. E aí no final ele restituiu a Mefibosete tudo que era dele em bens, em terras. O Senhor não esquece de nós. Amém, Jesus. Como havia uma promessa sobre Mefibosete, sobre Saul, né, mais especificamente, mas como Saul era pai era avô de Mefibosete, havia essa promessa. Existe uma promessa sobre a nossa vida. Ele era filho de Jonathan. Isso, exatamente. Jonathan, filho de Saul. Era neto, né? Neto de Saul, isso que eu falei. Isso. Né? Então, sempre que a gente se dispõe o coração para cuidar dos outros, o Senhor cuida de nós. Aleluia, eu creio. Essa é a palavra de hoje, né? Olha, o Senhor, a gente jamais sabia disso lá no início, quando a gente se converteu, né? Não é verdade? Que o Senhor, Ele nos chama para isso, para nos encher, para transbordar, e quem está ao nosso redor se beneficiar. Aleluia. Somos instrumentos na mão do Senhor, né? E quem se recusar a ser instrumento nas mãos do Senhor, eu não sei, eu acho que vive uma vida religiosa, sabe? Né? Entra em igreja, sai de igreja, domingo já fui, tá bom, né? Acho que é assim. Mas se a gente quer viver uma vida de profundidade com Deus que nos chamou com esse propósito, havia um propósito na vida de Ezequiel. Há um propósito na nossa vida, há um propósito no nosso chamado. Você já pensou se a Dani, ela fala para 10, 20 pessoas desse Deus? São 10, 20 pessoas, são 10, 20 sementes que ela plantou. Aleluia. E que uma hora vai germinar. Igualmente nós todos, né? Precisa existir dentro de nós essa disposição. Porque senão o propósito de Deus não vai ser cumprido. Né? Porque é como enterrar os talentos. O Senhor, Ele investe em nós. Cada vez que a gente ouve a palavra, é Deus investindo em nós. Porque quando Ele nos enche, Ele está investindo em nós. Né? E aí o que a gente está fazendo com tudo isso? E aí tá. Eu saio, quando eu tenho essa consciência, eu saio daquela condição de vítima, de coitadinha, de quem sempre sofreu, de que os meus problemas são maiores que os outros. Não é eu que saio, mas é o Espírito Santo que me arranca. Amém. Para ser forte, para ser bem-sucedida, para ser abençoada, para viver milagres, para dobrar o joelho, o Senhor me inundar com a presença dEle, porque você é dEle. Toda vez que você busca Ele, Ele te enche.